Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família, que Ele conceda luz e ilumine os seus caminhos em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. Meu nome é Anderson e sou pastor pela graça de Deus. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro, prometendo-lhes total liberdade. Porém, eles próprios são escravos da corrupção. Portanto, toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Palavras de Pedro, o apóstolo, em sua segunda carta. Vamos olhar com calma os dois versículos. O texto fala: pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados de paixões sensuais, são pessoas que estão nos círculos evangélicos, muitos pastores, líderes, ditos apóstolos, profetas, pessoas com nome de crente, com estirpe de crente, com alguma nomenclatura cristã. E essas pessoas usam palavras arrogantes, palavras levianas, mas eles são envolvidos pelas paixões da carne. São homens envolvidos com pornografia, são homens envolvidos na prostituição, são adúlteros, são pessoas que visitam bordéis, que visitam prostitutas, que traem suas mulheres, proclamam palavras arrogantes, proclamam palavras levianas e são cheios de sensualidade. E em seu discurso, em sua pregação, em seu discurso para os seus liderados, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que estão mortos no erro. Uma palavra tão viva, é uma palavra de quase 2000 anos atrás, mas muito viva, quando o apóstolo Pedro diz isso. Esses homens são homens proclamadores, ou são líderes, são pessoas que estão nos ambientes, nos arraiais evangélicos, mas eles são arrogantes, são levianos, são envolvidos em paixões da carne e lideram pessoas, são líderes, são pessoas de influência. Hoje, qualquer, seja influência digital ou influência direta física, mas são pessoas influentes. E o interessante é que estão sobre pessoas, e essas pessoas buscam sair do estado deplorável da carne, buscam neutralizar a sua carne, mortificar os feitos do corpo. Esses pregadores conseguem iludi-los a ponto deles voltarem e não escapar da sedução da carne e do pecado. Viu como é que é sério isso, meus irmãos? Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa palavra, há um tipo de liderança hoje evangélica, arrogante, leviana, que vive em pecado. São homens que usam do púlpito para ganhar dinheiro, usam do púlpito para fazer palco político, usam do púlpito para manipular as pessoas. Mas existem pessoas crentes, existem pessoas salvas, existem pessoas que querem uma vida reta, mas eles conseguem enredar essas pessoas para que elas não saiam do erro. É a pregação invertida do evangelho. São pessoas que estão pregando um evangelho torto, um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é um outro evangelho.
Um evangelho torto que não é um evangelho para sair, abandonar o pecado, mas um evangelho para continuar escravo do erro, escravo do pecado. Porque eles querem que as pessoas vivam assim, para estarem debaixo da tutela deles, debaixo da ordem deles, debaixo da liderança ditatorial desses pastores. Sabe por quê? O versículo 19 diz: eles prometem total liberdade, porém eles mesmos são escravos da corrupção. Olha só que interessante. Prometem liberdade total, mas seduz as pessoas para continuarem a viver no erro. Prometem liberdade total, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto, o texto continua dizendo, toda pessoa se torne servo daquele por quem é vencido. O texto bíblico é muito claro. E o apóstolo Pedro parece que está falando hoje, né, para nossa realidade atual. Prometem liberdade total. Essa aqui é uma versão da King James. Liberdade total. E isso temos visto já, né, grandes massas de pessoas ouvindo pregadores que te dão liberdade. Querem te dar liberdade total dentro do pecado. O texto é muito claro. Esses homens e mulheres, ditos pastores, profetas, apóstolos, seja lá o nome que é dado, são pessoas que são escravas da corrupção. São escravas do dinheiro, porque subjugam pessoas para estarem dizimando, ofertando, arrecadando. Subjugam pessoas, o ponto final é esse, o dinheiro. Porque eles não querem o bem das pessoas, para o bem delas mesmo. Eles querem juntar pessoas para que a máquina possa girar e ter lucro, condenado totalmente no Evangelho. O Evangelho condena isso. Esse tipo de gente, ele promete liberdade. Vem para cá, meu querido, minha querida, a mensagem é essa. E eles falam o seguinte, você pode vir como está e permanece como está. Não há alteração. E se alguém desses que estão lá dentro tenta sair, ele fala, não, campeão, fica tranquilo, a carne é fraca, você vai conseguir. Estamos cheios desse tipo de gente, pregadores que estão aprisionando as pessoas. Mas o Senhor já tem uma condenação para essas. Esses estão cativos de Satanás e estão sob condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus tenha piedade das pessoas que ouvem esses homens, esses falsos profetas, que esses homens também possam alcançar a luz de Cristo na mente deles e se arrepender do seu pecado e que o Senhor possa guiar-nos com lucidez, com clareza em nosso coração, em nossa mente. Que você possa ser um atalaia, uma pessoa que fale do Evangelho da Verdade sem medo de falar que o erro é o erro, o pecado é o pecado e o pecado desvia-nos da presença de Deus. Sabemos que somos pecadores, mas somos chamados para não viver no pecado. Que o Senhor Jesus possa estar nos iluminando, abrindo nosso entendimento, abrindo nossa mente e nos dando a tua direção. Que o Senhor abençoe, guarde-nos e nos oriente em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. Pastor Anderson Rodrigues falando aqui.